Direto de Brasília. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Olá, estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Camila. Olá, Voit. Olá, Camila. E a você também, que acompanha o nosso Direto de Brasília, que você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. E agora também no canal 12 da NET. E vamos então agora conferir como está o tempo aqui em Brasília. Ainda um pouco nublado, pouco sol em Brasília, né, Camila? Olá, Voit. Olá, Campbell. Pois é, o sol parece estar se escondendo. Vamos ver então o que o IMET traz para hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia. Tempo nublado, céu encoberto e ainda possibilidades de chuvas ocasionais. A temperatura mínima foi de 19 graus e a máxima fica em torno de 26 graus. E o que circula hoje nos jornais e nas mídias, Camila? Uma das principais manchetes de hoje é o pedido de vistas de Gilmar Mendes, adiando a votação de mais um recurso ao STF para a liberdade de Lula. Gilmar, com isso, mantém Lula na cadeia. Também repercute a declaração do presidente eleito Jair Bolsonaro de que poderá apresentar um projeto fatiado para a reforma da Previdência. Isso pode ter reflexos junto aos investidores que desejam uma solução mais rápida. O presidente também está tendo dificuldades para definir dois assuntos polêmicos: para onde vai a FUNAI e quem será o ministro do Meio Ambiente. Índios e meio ambiente são assuntos de alta tensão. E a Polícia Federal executa nesta quarta-feira mais uma ação da Lava Jato. Esta operação investiga esquema de propinas de 31 milhões de dólares de empresas do mercado internacional do petróleo. Executivo ligado ao ex-cônsul honorário da Grécia é alvo de mandato de busca. Valeu, Camila. E agora vamos ver como se comportou o mercado financeiro. O dólar operou em baixa de 0,36%, cotado a 3,845. O mercado opera estável, mas com algumas oscilações. A Bovespa operou em queda de menos de 1,33%. Bom, agora nós vamos para um pequeno intervalo e depois nós vamos falar sobre agricultura, agronegócio, índios e meio ambiente e com quem entende. O advogado José Silvino Filho, há mais de 40 anos atuando nestas áreas. Já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor.
Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Se existem assuntos polêmicos, ninguém descarta as questões agrícolas, o agronegócio, o meio ambiente, índios. E vamos incluir aí minerais, minérios. Nosso convidado especial de hoje é José Silvino Filho, experiente advogado há mais de 40 anos trabalhando no Ministério da Agricultura e tratando destes e de outros assuntos. Doutor José Silvino, bom dia e seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, bom dia. Vamos começar com a seguinte questão. Por que a questão agrícola gera polêmica? É a falta de uma política clara, definida para o setor? É a legislação ou a incompreensão mesmo, doutor Silvino? Na minha opinião, a polêmica que se constrói em torno do agronegócio ou da agricultura, ela decorre muito mais de uma ideologização que foi aplicada às questões ambientais. Porque, na realidade, são duas áreas que têm que estar intimamente ligadas, tá certo? Como dizia a ministra Marina Silva, vertebralizadas, tá? Para que tenhamos um bom resultado. O país é um país agrícola, nós temos na agricultura 1/3 do nosso PIB, nós temos na agricultura a agricultura mais sustentável do mundo, tá certo? Você tem, por exemplo, algumas questões que você ouve, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos. Quando você vê sobre esse aspecto, nós somos o maior produtor de grãos. Agora, quando você leva a questão ao patamar correto, você teria que perguntar quanto é usado de agrotóxicos por hectare. E você vai ver que o Brasil está lá muito abaixo dos primeiros da lista, né? E nós temos uma agricultura sustentável, uma agricultura que efetivamente respeita o meio ambiente e nós temos muitas vezes sendo atribuído à agricultura, por exemplo, desmatamento. Quem desmata é criminoso, é grileiro, não é produtor agrícola, não é o produtor sério que faz com que esse país tenha hoje a pujança agrícola que nós temos. Pois é, mas essa polêmica também, doutor Silvino, ela não está muito em função da área agricultável, da extensa área que nós temos, ainda com possibilidade de crescer mais ainda, né? Quer dizer, um dos países com mais possibilidades de fornecer alimentos para o mundo. Isso é a pura verdade. Nós temos hoje... Talvez o Brasil seja o único país do mundo em condição de expansão de fronteira agrícola. Entretanto, no tempo que eu passei no Ministério, só para deixar claro, eu estou aposentado desde 2015. Mas ficou lá, então, jurídico. Começou lá muito novinho, né? Novinho, muito novo, novo, né? Então, hoje a agricultura ocupa menos de 10% do território, tá certo? Desde a época do ministro Pratini de Moraes, passando pelo ministro Roberto Rodrigues, 2 luminares, ministro Reis Stefanes, etc., que o Ministério propugna por uma coisa: nós temos condição de expansão da produção de grãos sem derrubar mais uma árvore. Mesmo o desmatamento legal, se quisesse ser abolido, nós poderíamos abolir hoje. Por quê? Porque nós temos uma extensão grande de pastos, tá certo? Que poderiam ser revertidos para a produção de grão. A pecuária, você tem uma pecuária semi-extensiva ou de confinamento, e você também poder aplicar o que está sendo aplicado hoje, que são as novas técnicas de produção desenvolvidas pela Embrapa, etc., que é a integração lavoura-pecuária, a integração lavoura-pecuária-floresta. Então, efetivamente, a agricultura, ela não causa dano ambiental da forma como se propala, da forma como se
deixa antever para a população. Essa integração com floresta é muito interessante, né? De produção com florestas, né? É a integração lavoura, pecuária, floresta. Você teria um manejo efetivo, né? Porque nós temos hoje as reservas, pelo Código Florestal, você tem que manter aquela área de reserva florestal, né? De reserva florestal. E você tem ainda as áreas de preservação permanente, que são as margens dos... As APAs, né? As APAs, exatamente. Ah, não, a área de preservação permanente, a APP. A APP. A área de preservação ambiental, que é um pouco mais flexível. As áreas das matas ciliares, tá certo? Das matas ciliares, topo de morro, etc. Essas são áreas de preservação permanente. Agora, por que existe esta polêmica de que o Brasil desmata, o Brasil está invadindo, está destruindo a natureza? É essa questão para depois do nosso pequeno intervalo e nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, hoje recebendo o Dr. José Silvino Filho, durante muitos anos consultor jurídico do Ministério da Agricultura. Começou precocemente lá no Ministério e se aposentou também por razões de muito trabalho exercido lá. Doutor Silvino, exatamente essa questão que eu coloquei antes. A relação com o meio ambiente, ela parece sempre conflituosa. E o Brasil produz o que pode produzir. Por que existe essa denúncia de que o Brasil está desmatando desbragadamente? É aquilo que eu coloquei. Efetivamente existem algumas desinformações, não sei se propositais ou não, mas são desinformações com vistas a desacreditar o próprio produtor rural, o agronegócio como um todo. Se você verificar hoje na Europa, você tem uma série de campanhas contra os produtos brasileiros que são da vontade de você chegar e chutar o pau da barraca. Você vê o seguinte, você está consumindo carne brasileira, para cada quilo de carne que você está consumindo, um índio morreu. Para cada grão de soja que você está consumindo, foi derrubada uma árvore. Ou seja, e isso não é verdade.
E eu volto a repetir, quem desmata é criminoso, não é o produtor rural, não é o produtor sério, não é aquele que produz, tá certo? A riqueza do país hoje, não é? Essa condição, ela decorre muito mais de uma série vamos procurar a palavra correta para poder não ser... Ingerências políticas. Ingerências talvez não políticas, talvez até ingerências de outra natureza, tá certo? Ideológicas. Ideológicas, tá? Agendas que talvez não sejam nacionais. E isso eu falo porque se você tem a informação colocada corretamente, você vai ver que a nossa agricultura, volto a repetir, é a agricultura mais sustentável do mundo. Se você vê o que aconteceu com a produção agrícola brasileira, o aumento da produção foi muito maior do que o aumento da área plantada. O que é que isso significa? Significa introdução de tecnologia, tá certo? Introdução de tecnologia com aumento de produtividade. Trabalho primordial feito pela Embrapa, né? Não resta a menor dúvida, maior entidade de pesquisa de agricultura tropical do mundo, tá certo? E que efetivamente está colocando a nossa agricultura num patamar em condições de concorrer com qualquer outro país do mundo onde tem subsídio, que nós não temos mais subsídio nenhum para a agricultura, não é? Então essa polêmica toda, ou esse confronto colocado entre agricultura e meio ambiente, tá certo? Que deveriam estar os dois irmanados, né? Decorre muito mais de influências ou questões alheias à própria produção e ao meio ambiente. Pois é, doutor Silviano, essa questão dessa agenda de interesses externos, ela não pode ser freada, não? Para um interesse mais interno, mais nacional? Eu acho que deve ser freada. Deve ser freada porque isso depõe, é o que eu coloquei, as campanhas lá fora, tá certo? É inadmissível você admitir que elas são oriundas de dados que alguém do país colocou para aquelas campanhas. E dados que não são verdadeiros, não é? Dados que não são verdadeiros. Então, efetivamente, há uma necessidade de colocar um freio nisso, mas não é como freio de arrumação que você tem que dar aquela brecada para todo mundo, não, mas um freio realmente sereno, onde se pacifique essa questão. E nós temos legislação atualizada, moderna, que possa resolver este tipo de conflito também? Temos, olha, são duas coisas distintas. Uma é a legislação que trata dessa questão de inter-relação entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério, não está Ministério não, a questão ambiental e a questão agrícola, né? Não são ministérios. Você tem, por exemplo, a legislação de agrotóxicos, tá certo? Sim. Só o nome agrotóxico já demonstra um viés ideológico. Porque a diferença do veneno por remédio é a dosagem, tá certo? Se você tem agrotóxico porque o produto deve ser usado sob controle, deve ser administrado seguindo as regras de uso preconizadas pelo seu fabricante, é a mesma coisa dos remédios tarja preta. Por que é que nós não chamamos de humanotóxico? Tá certo? Então, na realidade, são remédios. Então, nós temos hoje os defensivos agrícolas, numa legislação moderna, que engessa muito a liberação dos defensivos agrícolas, em razão de estar hoje segmentada. Você tem uma análise feita pelo Ministério da Agricultura, sobre o aspecto da eficiência agronômica, feita pelo Ministério da Saúde, do que pertine à toxicologia, etc. e tudo, e feito pelo Ministério do Meio Ambiente, do que pertine à área ambiental. Você tem que entrar com 3 processos distintos, tá certo? Por várias razões, você tem hoje um tempo hoje de 3, 4 anos para concessão de um registro de defensivo agrícola. Com todo o esforço que estão sendo feito pelos 3 órgãos, nós verificamos que nesse tempo houve uma redução, mas ainda não suficiente para destravar a própria aplicação desses produtos. Você tinha uma legislação que até bem pouco tempo fazia com que o registro de um produto de controle biológico, que é risco zero, fosse feito da mesma forma do registro, há pouco tempo, já mudou isso, graças a Deus. Fosse feito da mesma forma que um defensivo agrícola, para usar o nome correto de hoje, não mais agrotóxico, né? Que um defensivo agrícola. Quer dizer, esse tipo de
ajuste na legislação, o Ministério vem fazendo isso, dentro do programa do AgroMais, né, que vem procurando desburocratizar internamente. E você tem hoje o projeto de lei, o novo projeto de lei de defensivos agrícolas, que todo mundo está demonizando, dizendo que vamos liberar, vão ser liberados os agrotóxicos. Não tem nada disso. O sistema continua sob controle e o Ministério da Agricultura sempre defendeu que o produto tem que ter o seu registro e tem que passar pelo controle efetivo dos órgãos que devem ser, né, que devem ser levados a efeito. O presidente eleito Jair Bolsonaro, durante a campanha, ele fez muita crítica em relação ao conhecido hoje AAA, né, que é aquela faixa de fronteira. Que crítica é essa? Não, eu gostaria que o senhor, já com todo o seu conhecimento, nos explicasse o que é o AAA, né? O que é o AAA? Sim, é isso que eu tenho. O AAA é uma iniciativa de uma ONG colombiana, onde ele propõe que se crie um corredor ecológico que vem da Colômbia, dos Andes, e chegue até o Oceano Atlântico. Esse corredor ecológico passaria pela Colômbia, um pedaço da Venezuela e pelo Brasil. A proposta, em razão dos seus fundamentos ambientais e que efetivamente está em voga, né? Está em voga, teve uma repercussão muito boa, inclusive pelo próprio presidente da Colômbia na época, Juan Carlos, bom, agora me faltou o nome do presidente, Sua Excelência, me perdoe. Ele gostou e abraçou a ideia e fez o lançamento dela, se não me engano foi 2015, 2014, por aí. E não repercutiu muito bem, por quê? Ele estava tratando de ingerência em território de outros países. Se você pegar, por exemplo, o que estava sendo proposto, você teria a Colômbia com 24% de participação nesse corredor ecológico, a Venezuela com 4% e o restante todo era do Brasil, tá certo? Quem faria a gestão disso tudo, tá? Pela proposta lá inicial, efetivamente seria tripartite. Ora, como é que eu aceito uma gerência ou uma direção tripartite se eu, Brasil, tenho a grande maioria, a maior parte do território, né? da área utilizada? Bom, estão dizendo que isso é folclore, que não existe o AAA, né? Você vê, eu ouvi na mídia várias vezes, pessoas dizem que ele existe efetivamente. E nesta área ninguém pode mexer. Pois é. Ele foi apresentado em 2015, depois ele veio agora 2015 ou foi 2016 no encontro de ministro de meio ambiente que teve na Colômbia, que a Colômbia sediou, ele voltou à tona e efetivamente, aí vale esclarecimento, ele não está no bojo normativo da Convenção do Clima, tá certo? Mas ele está no bojo principiológico e conceitual, porque as razões de um e de outro são quase as mesmas. Sim. Nós temos experiência daquilo que não estava no bojo da convenção e que depois, posteriormente, geraram protocolos. Convenção de Diversidade Biológica, dela nasceu o Protocolo de Cartagena, que trata do movimento transfronteiriço de OGM, e nasceu o Protocolo de Cali-Nagoya, que trata de acesso a patrimônio genético e repartição de benefícios, que até hoje não foi ainda aprovado congressualmente no Brasil. Espero que não seja tão cedo. Mas era muito fácil você chegar no Brasil, e aí vai agora uma conjectura que eu peço perdão se por acaso eu estou emitindo uma opinião muito pessoal. Havendo a convenção no Brasil, a COP25, era muito fácil você apresentar à plenária a proposta de AAA, tá certo? E deixar o Brasil numa saia justa, tá certo? Porque como é que você vai no território nacional, nós que somos um país que temos efetiva preservação do meio ambiente, e você iria negar a viabilidade de um corredor ecológico que permitisse a transmissão de sementes e etc. Então, realmente o Brasil estaria na saia justa. E não precisaria estar intrínseco às questões normativas. Ele poderia ser apresentado à Assembleia e dali
gerar um protocolo. Quer dizer, é o protocolo triplo A. A preocupação do Bolsonaro, então, está correta, né? Eu acho... Bom, aí minha opinião pessoal, está corretíssimo. Tá certo? Então pronto, tá corretíssimo. então está definido. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para tratar de uma questão que é fundamental. A agricultura com a sua relação com os indígenas brasileiros. Já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília e uma questão que nós não poderíamos deixar de tratar com o Dr. José Silvino, que conhece e muito. A relação agricultura e áreas indígenas, índios e produção agrícola brasileira. O grande problema que existiu foi que existe até hoje. Efetivamente, a demarcação das terras indígenas não passaram antes por um estudo efetivo mais detalhado. O estudo antropológico que é feito normalmente para definir a área a ser demarcada, ele leva só um lado, um aspecto da questão. Claro, não estou aqui fazendo crítica porque não sou antropólogo e não tenho como julgar isso. Mas normalmente você vê que em termos de extensão territorial, os conflitos existentes não são tão extensos como se propala. Você tem setorialmente alguns setores. Com relação à alocação hoje da FUNAI, em que ministério vai ficar, se é o da cidadania ou que é da agricultura, eu vejo com muita simplicidade isso, porque o Instituto Nacional do Índio, nos seus primórdios, era no Ministério da Agricultura que ele estava sediado. Depois ele saiu. E você tem uma série de ações do Ministério da Agricultura, por exemplo, no caso da preservação das culturas de plantio, as sementes crioulas e etc., que é o Ministério que efetivamente controla isso como órgão responsável pelo Sistema Nacional de Sementes e Mudas no Brasil. Então você quer, ele fica no Ministério, quer vá para a área de cidadania, no que pertine ao próprio trato, né, antropológico, etc., dos índios, tá certo? Vai haver, quer queira, quer não, uma interface com o Ministério da Agricultura, e eu acredito que isso venha a minimizar conflitos ou algo que possa existir, né? Com relação ao conflito, efetivamente você tem interesses, por exemplo.
volto a dizer, algum desmatamento que foi feito em terra indígena por criminosos, tá certo? Que querem explorar. Você tem uma extensa faixa hoje de demarcação, depois que saiu a legislação do SNUC, o Serviço Nacional de Unidade de Conservação, e que dentro dele você tem todos os tipos de unidade de conservação, efetivamente você teve uma quantidade de terras demarcadas muito expressiva, muito expressiva. Tá certo, então. Doutor José Silvino Filho, nós vamos fazer um convite público para o senhor voltar aqui, porque ainda gostaríamos de tratar de outros assuntos, como aquela área da Raposa Serra do Sol, questão minerária brasileira, questão das riquezas de minério, e tem tanta coisa para a gente tratar aqui. Mas isso nós vamos lhe trazer novamente aqui, se o senhor estiver disposto. Tá certo? Muito obrigado pela sua presença aqui. E a você que nos acompanhou, muito obrigado por mais um Direto de Brasília. Direto de Brasília. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma.